Olá, seja bem-vindo. Hoje o assunto é relacionamento de casais na visão sistêmica, com a constelação familiar. Eu sou Carmelo Gasparini, constelador familiar, e antes de passar o conteúdo, se lembra, né? Clica aqui, dá um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você acha que mais pessoas precisam desse conteúdo, dessa informação, compartilha para mais pessoas. E vamos lá. Relacionamento de casais. Em outros vídeos, né, falando das leis sistêmicas, eu falei que nos casais, a lei que opera, a principal lei é a lei do equilíbrio. Equilíbrio entre dar, receber e o tomar. O relacionamento de casal ele é baseado em troca. Não é aquele amor incondicional igual o pai e a mãe, que passa a vida ao filho e o filho leva essa vida adiante. E existe ali um amor incondicional, o amor da existência, onde os pais deram a vida ao filho. No relacionamento de casal, os dois chegaram juntos. Então não tem hierarquia, superioridade. Os dois têm o mesmo tamanho, ou deveriam ter o mesmo tamanho. A única diferença é que um veio de um sistema e o outro veio de um sistema. E juntos vão formar o terceiro sistema, que é o sistema atual. Do sistema de origem, pais, mães, para o sistema atual entre o casal daqui para frente. Então ali opera a lei do equilíbrio, dar, receber e tomar. Mas, Carmen, muitos relacionamentos tem um deles que não conseguem corresponder, não conseguem dar. E na maioria das vezes são esses que saem do sistema, por não conseguir retribuir. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, esse que não consegue retribuir é porque esse está lá em cima dando demais e não consegue deixar que o outro siga e compartilhe o que há de melhor para ele. É como uma gangorra. Se o que está aqui embaixo não quiser subir e se não quiser descer, fica difícil controlar e equilibrar. Então, para que haja equilíbrio, esse que está dando mais dê menos, esse que está dando menos se esforça para dar mais. E existe ainda a arte do tomar. Tomar é quando esse tem dificuldade de dar a ele, aquele, e esse aqui, ele tem o poder de ajudar a esse dar o que ele necessita. Isso é a arte de tomar. Tomar o que ele necessita do outro, ensinar o que esse não consegue dar, ter paciência, ajudar, comunicar, conversar. O relacionamento é baseado em comunicação. Comunicação entre o casal. Se você é um casal, homem ou mulher ali, vai nas festinhas, no churrasco, e fica expondo sua intimidade para suas amigas ou para seus amigos ali, ou até para o seu sistema familiar de origem, isso não é sadio para o relacionamento. O relacionamento, as intimidades pertencem ao casal. E já falando de intimidade, o que diferencia dois amigos de um relacionamento de casal é a intimidade. Mas, Carmen, o meu marido ronca demais. Mas, Carmen, eu já tenho uma idade muito avançada para ter intimidade. Gente, intimidade não é só sexo. Vem pertinho. Intimidade não é só sexo. Intimidade é fazer o que vocês faziam antes de casar, quando namoravam. Pegavam na mão, esperavam o outro entrar no carro, fechavam a porta do carro, dormiam juntos, de mão dadas, tomavam banho juntos, conversavam de coisas mais íntimas, faziam carinho um do outro. Isso é intimidade. Isso diferencia um casal do relacionamento com os amigos. Então, reforcem a intimidade. Saiam sozinhos. Ah, tive filho, o filho está pequeno, Carmen, tem meses de idade. Ok, a mulher vai precisar dar atenção maior para a criança nessa fase de sobrevivência. Depois que essa criança começar a crescer, já é possível o casal retomar muito a sua intimidade, né? Dormirem juntos, né? Saírem um pouquinho ali de vez em quando, uma babá ali para cuidar, ou alguém de confiança da família, avó, avô, enfim, materno ou paterno, e aos poucos o homem vai entrando cada vez mais e afastando essa criança da mãe. Isso é, mostrando o mundo externo e dizendo, ó, aqui nós vemos antes, ordem, o casal veio antes que os filhos. A prioridade é o casal. Bom, falando nisso, vamos falar dos relacionamentos passados, cara. Muitas vezes a gente sai de um relacionamento e vai para o outro, e ainda tem mágoa, tem raiva, tem ódio, tem ressentimento, não está bem ainda estabelecido, né, o fim desse relacionamento, e às vezes pode ser anos depois.
A gente nunca chama de ex-marido, ex-esposa, né? Primeiro esposa, primeiro marido. Enquanto ou o homem ou a mulher, né, não olhar para esse parceiro, primeiro esposo ou primeira esposa, e não dar o respeito e liberar ele, isso foi, né? Foi como foi, durou o que tinha que durar. Eu agradeço o tempo que foi, tudo que foi bom, tudo que foi possível, mas deixo, né, a minha responsabilidade, você tem a sua, né, pelo final do relacionamento, porque não deu certo e desequilibrou. Numa boa como adultos, principalmente se tiver filhos. Isso abre um portal imenso para os próximos relacionamentos que sejam de forma mais saudável. Aquele parceiro anterior, ele veio para tentar te mostrar algo, né, de um sistema diferente do seu. Às vezes o seu sistema é muito rígido e o dele é muito flexível, e aí tende, né, um ajudar o outro a conseguir absorver um pouco do outro sistema e o outro evoluir. Mas muitas vezes a gente não consegue entender isso. E aí vai para um próximo relacionamento, sem, né, estar bem terminado o anterior, e vai repetir novamente, ciclos de repetição. Aí vem aquela conversa, Carmo, eu sempre procuro e encontro pessoas iguais, sempre encontro pessoas abusadoras, aproveitadoras, aquelas que não ficam. Por quê? Porque você não entendeu lá atrás e repete isso adiante. Outro ponto importante do relacionamento, entendam, né, aquela frase, aquela música, né, a metade da laranja, não, isso aí não vale. Você tem que procurar um parceiro que está disposto a ter a laranja inteira para você, e você a laranja inteira para ele. A laranja é ter pai e mãe aqui dentro, com muita gratidão. Não quer estar próximo, não quer dizer que você precisa estar muito próximo, não é isso, é o amor de pai e mãe. Se você conseguir, ainda melhor ainda. Mas amor de pai e mãe é ter gratidão à vida que eles te deram e o que foi possível. E o que não foi, ou o que foi muito trágico, traumático, deixa com eles e ponto final, e segue adiante, sem críticas, sem julgamento. Isso vai reforçar ainda mais o seu relacionamento, porque você vai estar inteira, e aí procura um homem também, né? Vai ser chamado um homem ali para ser inteiro. Um homem que tomou pai e mãe, né? Tem o masculino, e você também tomou pai e mãe e o feminino, e aí estão prontos para trocar de forma mais equilibrada e saudável num relacionamento agora, olhando para frente. Resolvido lá atrás com o primeiro, segundo, enfim, noivo, esposa, todos contam, e aí para o próximo agora livre e tranquila para viver uma relação estável de equilíbrio. Então, relacionamento, o que sustenta não é a riqueza, não é a beleza, não é a fama, o que sustenta é a troca, a comunicação, o trocar entre o dar e o receber e o tomar. Isso é o que vai alimentar, sustentar a intimidade e a força do casal. Cuidado, mulheres, muitas vêm constelar dizendo que o homem tem um feminino muito forte, que ele não consegue corresponder. De novo, cuidado, às vezes você tomou muito pai, olha para sua mãe, tome o feminino, isso é possível, tem muitos exercícios para isso. A constelação pode te ajudar muito. Homens, mesma coisa, masculinos, reclamam das mulheres que não deixam, né? Muitas vezes eles entrarem e tomar o masculino no ambiente e aí vivem conflitos entre os dois. Então, cada um tem uma posição no sistema, cada um tem uma posição no relacionamento e vocês têm que se enquadrar, comunicar para ver onde a troca é mais equilibrada, entendendo como foi o relacionamento com os seus pais e o relacionamento do casal deles. Muitos filhos entraram no relacionamento dos pais. Pais que brigavam, ou que foram brigar até separar, uns entraram até com agressão no meio, separando os pais, tomaram partido para um do que excluir no outro. Então hoje é o momento, como adultos, de olhar para tudo isso e dizer, foi como foi, o relacionamento do casal, era meu pai e minha mãe, mas era o casal. Então eu separo o casal do meu pai e da minha mãe. O casal, eu deixo o casal, as coisas que foram deles. Não interessa se teve abuso, se teve agressão, isso foi lá atrás e é relacionado a eles. Só que eles são pai e mãe, e ao pai e à mãe você deve respeito, sem julgamento, e ter um lugar aqui dentro do seu coração, independente como foi. Porque nós somos leais, gente. Inconscientemente, para pertencer, né, aos pais, à família de origem, a gente leva adiante e repete muitas coisas do relacionamento, das questões que foram lá atrás com os pais
né? Principalmente quando a gente julga. Quando a gente dá um lugar, essa força é liberada e a gente pode viver um novo, um relacionamento mais feliz, próspero, sem abuso, né? Olhando lá atrás, vendo os avós, bisavós, isso vocês vão ver que se repetem, o abuso, traumas, agressões, tudo isso é do sistema, traições. Então, olhar sem julgamento, olhar com um olhar maduro, adulto, que foi como foi. Foi daquele jeito e nada vai mudar lá atrás, mas agora pode ser diferente, não é melhor, é diferente. Então, a dica que eu dou é, casal, tenham intimidade, casal, reforcem a comunicação e se atentem à troca, ao equilíbrio. Hoje a mulher deu muito, amanhã você, homem, retribui até um pouquinho a mais. Outra semana, sei lá, a sua mulher deu menos, retribui, né, um pouquinho, não tão menos quanto ela, mas retribui menos. Para que o sistema sistema do casal, né, ali, se equilibre, né, para que nenhum fique com dívida. É muito comum casais que se separam por não ter a comunicação e não entender essa lei sistêmica da troca, do equilíbrio, do trocar, né, de dar, receber e tomar. Então, fica essa dica, com essa lei sistêmica, equilíbrio entre o casal, você está muito adiante de muitas pessoas que infelizmente não vão ter a oportunidade de levar isso no relacionamento, reforçar o relacionamento e viver de forma saudável. E aí, gostou aí do tema? Não esquece, hein? Dá um like, compartilha para mais pessoas aí. E se você quiser saber mais sobre o tema, né? Passa a me seguir também no meu Instagram, Carmen Sérgio Gasparini, e também, quem sabe lá, ser um cliente de constelação familiar ou da formação completa em constelação familiar, aprendendo todas as leis sistêmicas para operar na sua vida, da sua família, das pessoas que você ama, fazendo a diferença na vida de você e de todos eles. Fico aqui, um abraço, até a próxima.